Quando ele dizia que nenhum homem me quereria, eu acreditava. Afinal, aos 38 anos, eu realmente me sentia invisível. A frase ecoava na minha cabeça todas as manhãs quando me olhava no espelho e via aquela mulher de pijama desbotado, cabelos desalinhados e olheiras profundas. Era assim que Rodrigo me via. E, consequentemente, era assim que eu me via também. Ontem, durante o churrasco dos Mendes, ele repetiu a mesma coisa que vinha dizendo há meses. Minha esposa é uma velha acabada. Não se cuida, não se arruma. Que homem ia querer uma coisa dessas? Os vizinhos riram constrangidos, desviaram o olhar, fingiram não ter ouvido. Eu sorri como sempre faço, como se fosse uma brincadeira inocente entre casal, como se não sentisse cada palavra perfurando meu peito como uma lâmina afiada. Voltei para dentro da casa dos vizinhos. Fingi que precisava ajudar na cozinha, mas na verdade só queria me esconder. Meu nome é Letícia, tenho 38 anos e sempre fui daquelas mulheres que se perderam no casamento. Aos 20 anos, quando Rodrigo me escolheu, eu ainda me achava especial. Ele era bonito, carismático, popular na faculdade de administração onde nos conhecemos. Eu cursava pedagogia e me sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter chamado a atenção dele. Namoramos 3 anos, casamos aos 23, e desde então, minha vida se resumiu a ser a esposa dedicada que abriu mão de tudo para cuidar da casa, dos filhos e da família dele. 18 anos se passaram. 18 longos anos em que me transformei na sombra de mim mesma, enquanto ele permaneceu praticamente o mesmo homem de 42 anos que conheci na juventude. Rodrigo ainda frequenta a academia, cuida da aparência, usa roupas da moda. Trabalha numa empresa de contabilidade, tem seus amigos, suas saídas, sua vida social ativa. Eu, por outro lado, engordei 25 quilos, parei de me arrumar, vivo de pijama e chinelo pela casa. Tivemos 2 filhos, Bruno, de 15 anos, e Amanda, de 12. Eles são minha vida, minha razão de existir, mas também se tornaram minha prisão dourada. Cada vez que penso em recomeçar, em buscar algo para mim, lembro que preciso estar aqui, disponível, cuidando de tudo para que nada falte. Rodrigo sempre deixou claro que meu papel era esse: ser mãe e dona de casa. No início eu protestava, falava sobre voltar a trabalhar, sobre retomar minha carreira na educação, mas ele sempre tinha uma resposta pronta. Para que trabalhar, Letícia? Eu ganho o suficiente para sustentar a família. Os meninos precisam de você aqui. Aos poucos, fui aceitando essa realidade. Afinal, ele estava certo. Nossa situação financeira era confortável. As crianças realmente precisavam de cuidados. E eu havia perdido o ritmo do mercado de trabalho. Quem contrataria uma pedagoga de 38 anos que ficou 15 anos fora da ativa? Era mais fácil aceitar do que lutar. As humilhações começaram sutis, dentro de casa. Comentários sobre meu peso, sobre minha aparência, sobre como eu havia me largado. No início, doía, mas ele sempre terminava dizendo que era para meu próprio bem, que me amava e queria me ver bonita novamente. Chegou até a pagar uma academia para mim, mas quando comecei a ir regularmente e a conversar com outras pessoas lá, ele achou ruim. Não gosto dessas amizades que você está fazendo na academia. Aquelas mulheres são fúteis, você não tem nada a ver com elas. Parei de frequentar. Era mais fácil evitar conflitos do que insistir numa coisa que, segundo ele, não me fazia bem. Com o tempo, as humilhações se tornaram públicas. Nos churrascos de domingo, nas festas dos vizinhos, nas reuniões de pais na escola das crianças. Rodrigo fazia questão de fazer comentários sobre minha aparência na frente de outras pessoas, sempre disfarçados de brincadeira, sempre arrancando risos constrangidos da plateia. Olha só que diferença. Esta sim sabe se cuidar, dizia ele, apontando para alguma vizinha mais arrumada. Não é como minha esposa aqui, que desistiu de se cuidar. Eu fingia rir junto, como se concordasse, como se aquilo não me machucasse profundamente. Voltava para casa em silêncio. Chorava no banho onde ninguém podia me ver. Me olhava no espelho e concordava com ele.
Realmente, que homem quereria uma mulher como eu? Quando criava coragem para questionar essas atitudes, Rodrigo sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Eu era paranoica, dramática, insegura. Não sabia aceitar críticas construtivas. Não entendia que ele só queria meu bem. É só verdade, Letícia. Se você não gosta, muda. A frase se tornou um mantra na nossa casa. Muda, como se fosse simples assim. Como se eu não tivesse tentado inúmeras vezes e desistido no meio do caminho, desencorajada pelos próprios comentários dele ou pela falta de tempo e energia para cuidar de mim mesma. Minha autoestima estava no chão, mas eu aguentava. Pelos filhos, pela estabilidade financeira, pelo medo terrível de ficar sozinha aos 38 anos com 2 crianças para criar. O que eu faria? Para onde iria? Como me sustentaria? Essas perguntas me assombravam nas madrugadas insones, quando Rodrigo dormia profundamente ao meu lado, e eu ficava acordada remoendo mágoas e medos. Os vizinhos do nosso bairro nos conheciam há anos. Éramos o casal tradicional. Ele bem-sucedido e extrovertido, eu dedicada e discreta. Rodrigo sempre foi popular entre os homens da vizinhança, tinha facilidade para fazer amizades, organizava churrascos, participava de grupos de WhatsApp, era convidado para todas as confraternizações. Eu, por outro lado, me tornei cada vez mais reclusa. Participava dos eventos sociais por obrigação, ficava sempre num canto, conversava pouco, saía cedo. A Letícia está meio antissocial ultimamente. Ouvi ele comentar com nosso vizinho da frente, seu Ricardo, numa tarde de sábado. Acho que é coisa da idade. Mulher depois dos 30 fica meio estranha mesmo. Eles riram, e eu fingi não ter ouvido da janela da cozinha onde lavava a louça. Mais uma vez, engoli a humilhação em silêncio. O pior era que, de tanto ouvir essas coisas, eu realmente comecei a acreditar que era verdade. Parei de me olhar no espelho com carinho. Parei de sonhar com mudanças. Parei de me imaginar diferente. Aceitar que eu era uma velha acabada doía menos do que nutrir esperanças que pareciam impossíveis de se concretizar. Rodrigo, por outro lado, parecia cada dia mais confiante, mais sociável, mais atraente. Cuidava da aparência com esmero, comprava roupas novas frequentemente, ia ao barbeiro toda semana, mantinha a forma física. Às vezes, quando saíamos juntos, eu sentia os olhares das pessoas se fixarem nele e depois se desviarem de mim com uma mistura de piedade e desconforto. Era óbvio que não combinávamos mais, que éramos um casal desigual. Você tem sorte de ter um marido como eu, ele dizia de vez em quando, quase como se estivesse me fazendo um favor. Quantos homens de 42 anos ainda seriam fiéis a uma mulher na sua situação? Eu agradecia mentalmente por essa fidelidade e me esforçava para ser uma esposa ainda melhor, uma mãe ainda mais dedicada, uma dona de casa ainda mais eficiente. Se não podia ser bonita, se não podia ser desejável, pelo menos seria útil, pelo menos seria necessária. As noites se tornaram mecânicas. Rodrigo chegava do trabalho, jantávamos em família, assistíamos televisão, íamos dormir. Não havia mais conversas íntimas, não havia mais planos compartilhados, não havia mais sonhos em comum. Éramos 2 estranhos dividindo uma casa, uma rotina, uma vida que já não nos pertencia realmente. Eu me perguntava se outras mulheres passavam pelo mesmo. Se havia outras esposas invisíveis por aí, outras velhas acabadas, de 38 anos que haviam se perdido no meio do caminho. Mas não tinha com quem conversar sobre isso. Minhas antigas amigas haviam seguido outros rumos, construído outras vidas, e eu havia me isolado tanto que não sabia mais como retomar essas conexões. O que eu não sabia era que minha vida estava prestes a mudar completamente. Que uma simples conversa com uma vizinha revelaria segredos que eu jamais poderia imaginar. Que tudo aquilo que eu acreditava sobre mim, sobre meu casamento, sobre minha realidade, estava fundamentado numa mentira gigantesca que logo viria à tona. A rotina se tornara uma prisão silenciosa. Todos os dias eram iguais. Acordar às 6 da manhã,
preparar o café da família, arrumar as crianças para a escola, limpar a casa, preparar o almoço, buscar os filhos, ajudar com a lição de casa, preparar o jantar, arrumar tudo novamente. Era um ciclo infinito que me consumia sem que eu percebesse. Rodrigo havia criado uma dinâmica peculiar em casa. Ele chegava do trabalho sempre com histórias interessantes, pessoas que havia conhecido, lugares onde havia almoçado, projetos novos na empresa. Sua vida parecia rica, variada, cheia de estímulos. A minha, por outro lado, se resumia às 4 paredes de casa e às necessidades da família. Como foi seu dia? Ele perguntava mecanicamente durante o jantar. Normal, eu respondia, sem saber o que mais dizer. Que detalhes interessantes eu poderia compartilhar sobre lavar roupas, passar aspirador de pó e organizar armários? Às vezes eu tentava contar alguma coisa sobre os filhos, alguma travessura do Bruno ou alguma novidade da Amanda na escola, mas percebia que ele não estava realmente prestando atenção. Seus olhos vagavam pela sala, pelo celular, pela televisão. Qualquer coisa parecia mais interessante do que minhas palavras. As humilhações públicas se intensificaram. No último aniversário da filha dos nossos vizinhos, os Pacheco, Rodrigo fez questão de me apresentar para alguns convidados que eu não conhecia da pior maneira possível. Esta é minha esposa, Letícia. Ela era bonita quando casamos, mas depois que virou mãe, bem, vocês podem ver. Os desconhecidos riram sem graça. Eu sorri amarelo e me afastei para a cozinha, oferecendo ajuda para Dona Carmen, a aniversariante. Passei o resto da festa evitando contato visual com qualquer pessoa, especialmente com meu marido. Quando chegamos em casa naquela noite, tentei conversar com ele sobre o assunto. Rodrigo, não gosto quando você fala de mim desse jeito na frente dos outros. Ele me olhou com aquela expressão de impaciência que eu conhecia bem, como se eu estivesse sendo dramática sem motivo. Do que jeito, Letícia? Eu só disse a verdade. Você realmente se largou depois que teve os meninos. Não é mentira. As? Mas você não precisa anunciar isso para todo mundo. É constrangedor. Constrangedor é ter uma esposa que não se cuida e ainda quer que eu minta sobre isso. Ele desabotoou a camisa com gestos bruscos. Se você não gosta da verdade, faça alguma coisa para mudar. É simples assim. Era sempre a mesma conversa, o mesmo desfecho. Eu tentava me defender. Ele virava a situação contra mim. E eu acabava me sentindo culpada por ter reclamado. Era mais fácil aceitar em silêncio do que enfrentar essas discussões que nunca levavam a lugar nenhum. Os finais de semana eram especialmente difíceis. Rodrigo gostava de organizar churrascos na nossa casa, convidar os vizinhos, os colegas de trabalho, alguns amigos da época de faculdade. Eu me transformava na anfitriã invisível. Preparava tudo, servia todos, limpava depois, mas raramente participava das conversas. Ficava na cozinha, indo e vindo com pratos e bebidas, enquanto ouvia as risadas e as conversas animadas do lado de fora. A Letícia não gosta muito de socializar. Rodrigo explicava quando alguém perguntava por mim. Ela é mais do tipo caseira mesmo. Caseira. A palavra se tornou minha identidade oficial. Como se eu tivesse escolhido me tornar reclusa. Como se fosse uma característica natural da minha personalidade, e não uma consequência de anos sendo diminuída e desencorajada a participar. Durante esses churrascos, eu observava as outras mulheres da vizinhança. Dona Marina, de 52 anos, sempre impecável, com cabelos bem cortados e roupas elegantes. Cláudia, esposa do contador, de 35 anos, que trabalhava numa loja de roupas e sempre estava antenada nas novidades da moda. Fernanda, mãe de uma coleguinha da Amanda, de 40 anos, que fazia pilates e tinha acabado de começar um curso de culinária. Todas elas pareciam ter encontrado um equilíbrio entre ser mãe, esposa e mulher. Todas mantinham suas identidades, seus interesses, suas aparências. Eu as invejava silenciosamente, me perguntando como elas conseguiam e por que eu não conseguia fazer o mesmo. É porque você não quer, Letícia, Rodrigo dizia quando eu comentava sobre isso. Essas mulheres fazem força, se esforçam,
Você desistiu de tentar. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente tivesse desistido. Mas como voltar a tentar depois de tantos anos? Como retomar uma autoestima que havia sido sistematicamente destruída? Como me reinventar aos 38 anos quando já não me lembrava mais de quem eu era antes de me tornar apenas a esposa do Rodrigo e a mãe do Bruno e da Amanda? As crianças começaram a notar as tensões em casa. Bruno, especialmente, parecia incomodado com a forma como o pai falava comigo. Uma noite, depois de um comentário particularmente cruel de Rodrigo sobre meu peso durante o jantar, meu filho adolescente se levantou da mesa bruscamente. Pai, para de falar assim com a mãe. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a reação do filho. Como assim, filho? Eu não falei nada demais. Você sempre fica implicando com ela. Não é legal. Senti uma mistura de orgulho e constrangimento. Orgulho porque meu filho estava me defendendo. Constrangimento porque a situação havia chegado ao ponto de uma criança de 15 anos precisar intervir numa discussão entre adultos. Bruno, volta aqui. Chamei baixinho. Não precisa disso. Precisa sim, mãe. Ele me olhou com aqueles olhos adolescentes cheios de revolta. Você deixa ele falar qualquer coisa de você. Depois que as crianças foram dormir, Rodrigo veio conversar comigo na cozinha, onde eu terminava de guardar a louça. Você está colocando o Bruno contra mim. Eu não estou fazendo nada disso. Está sim. Fica se fazendo de vítima, e agora meu próprio filho está me desrespeitando por sua causa. Era incrível como ele conseguia distorcer qualquer situação. Mesmo quando eu era claramente a parte ofendida, ele encontrava uma maneira de me transformar na vilã da história. Rodrigo, o Bruno só ficou incomodado porque você realmente estava sendo grosseiro comigo. Grosseiro? Ele riu daquele jeito amargo que eu conhecia bem. Letícia, eu trabalho o dia inteiro para sustentar esta família. Quando chego em casa, ainda tenho que fingir que está tudo perfeito? Não posso nem fazer um comentário sobre a aparência da minha própria esposa? Pode, mas não precisa ser na frente das crianças. Não precisa ser sempre de forma humilhante. Se você se sentisse menos culpada pela situação em que se colocou, não interpretaria tudo como humilhação. Era sempre assim. Ele tinha uma habilidade impressionante de virar qualquer discussão a seu favor, de me fazer sentir que eu estava sendo injusta, exagerada, problemática. Depois de 18 anos de casamento, eu já não sabia mais distinguir entre minha percepção e a realidade que ele apresentava. Os meses foram passando, e eu me afundava cada vez mais numa rotina entorpecente. Acordava, cumpria minhas obrigações domésticas, cuidava das crianças, tentava ser uma boa esposa, dormia exausta. No dia seguinte, tudo se repetia exatamente igual. Minha única válvula de escape eram as novelas da tarde. Durante aquela 1 hora em que as crianças ainda estavam na escola e a casa estava silenciosa, eu me permitia desligar da realidade e me perder nas histórias românticas e dramáticas da televisão. Rodrigo sempre zombava desse hábito. Essa novela ainda está passando? Que história mais ridícula! Mas era minha história ridícula, meu momento de pausa, minha pequena rebeldia diária. Enquanto assistia àquelas mulheres fortes e determinadas enfrentando seus problemas, eu sonhava secretamente com ter um pouco da coragem delas. O que eu não imaginava era que, muito em breve, a vida real se tornaria mais surpreendente do que qualquer novela que eu já havia assistido. Que uma descoberta inesperada mudaria tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma, sobre meu casamento e sobre o homem com quem eu dividia a cama há 18 anos. Foi numa tarde de quinta-feira que comecei a notar algumas coisas estranhas. Rodrigo havia mudado alguns hábitos recentemente, mas mudanças tão sutis que eu quase não prestei atenção no início. Ele sempre foi vaidoso, sempre cuidou da aparência, mas nos últimos meses havia uma preocupação extra com detalhes que antes não importavam tanto. Começou com o perfume. Rodrigo sempre usou o mesmo perfume há anos, um importado que eu dava de presente no Dia dos Pais e no aniversário dele. De repente, apareceu com uma fragrância diferente, mais marcante, mais jovem. Gostou? Ele perguntou quando comentei sobre o cheiro novo. Comprei hoje no shopping.
Achei que estava na hora de mudar. Era um perfume caro. Eu reconheci pelo frasco elegante em cima da penteadeira. Devia ter custado pelo menos R$ 300, dinheiro que normalmente ele reclamava quando eu gastava com qualquer coisa para mim mesma. Depois vieram as roupas. Rodrigo começou a chegar em casa com sacolas de lojas que eu nunca havia visto antes. Camisas mais justas, calças de marca, sapatos caros. Quando perguntei sobre os gastos, ele respondeu com a mesma naturalidade de sempre. Preciso me vestir bem para o trabalho, Letícia. Imagem é importante no meu ramo. Fazia sentido. Rodrigo sempre foi criterioso com a aparência profissional. Mas havia algo diferente na forma como ele se olhava no espelho agora. Uma satisfação nova, quase narcisista. Ele demorava mais tempo no banheiro pela manhã, ajustava o cabelo várias vezes, verificava a barba de diferentes ângulos. As saídas também aumentaram. Antes, Rodrigo saía com os colegas de trabalho 1 ou 2 vezes por mês, sempre avisando com antecedência, sempre voltando num horário razoável. Agora, as saídas eram mais frequentes e os horários mais indefinidos. Vou encontrar o pessoal do escritório para discutir um projeto novo, ele dizia, pegando as chaves do carro. Não sei que horas volto. Voltava sempre tarde, por volta das 2 ou 3 da madrugada, com cheiro de bebida e com aquela alegria exagerada de quem havia se divertido muito. Quando eu perguntava como havia sido, ele respondia de forma vaga. Foi bom. Conversamos sobre trabalho, tomamos umas cervejas. Mas havia algo nos olhos dele, uma animação que eu não via há anos quando ele falava sobre as próprias saídas. Era como se tivesse descoberto algo novo, algo que o deixava particularmente feliz. O celular se tornou uma extensão permanente do corpo dele. Rodrigo sempre foi atento ao telefone por causa do trabalho, mas agora estava constantemente digitando, sorrindo para a tela, respondendo mensagens com uma urgência que eu não entendia. Quando eu chegava perto, ele instintivamente virava o aparelho ou fechava o aplicativo que estava usando. Quem está mandando mensagem? Perguntei uma vez, movida mais pela curiosidade do que pela desconfiança. Ah, é o Ricardo do departamento financeiro. Está com dúvidas num relatório. Mas eram 10h30 da noite de um domingo. Que tipo de dúvida de trabalho não podia esperar até segunda-feira? E por que a conversa sobre relatórios financeiros arrancava sorrisos tão genuínos do meu marido? Comecei a observar mais atentamente. Durante os churrascos em casa, Rodrigo parecia especialmente animado, como se estivesse representando um papel. Contava histórias engraçadas, fazia piadas, era o centro das atenções como sempre, mas havia uma performance exagerada em tudo isso. E sempre, sempre, fazia questão de me diminuir na frente dos outros. Vocês sabem como é, né? Casamento longo, esposa acomodada, a gente vai perdendo aquela paixão do início. Os vizinhos riam sem graça, principalmente as mulheres, que me olhavam com uma mistura de pena e constrangimento. Eu fingia concordar, como se fosse uma observação natural sobre relacionamentos maduros, mas por dentro me perguntava por que ele sentia necessidade de anunciar nossos problemas íntimos para todo mundo. O que mais me intrigava era a energia dele. Rodrigo parecia mais jovem, mais disposto, mais feliz. Acordava cantarolando, tomava banhos mais longos, caprichava no café da manhã. Era como se tivesse encontrado uma nova fonte de motivação na vida. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele tocou em cima da cama. Sem pensar muito, estendi a mão para avisar que estava tocando. Mas quando vi a tela, hesitei. A chamada era de um contato salvo, apenas como R. Não atendi, claro, mas fiquei curiosa. Quem era R? Por que não tinha o nome completo? Porque estava ligando às 10h40 da noite. Quando Rodrigo saiu do banheiro, comentei casualmente. Seu telefone tocou. Era alguém chamado R. Ele não demonstrou nenhum nervosismo, apenas pegou o aparelho e verificou a chamada perdida. Ah, deve ser do Ricardo mesmo. Já falei que ele está com uns projetos complicados. Mas eu reparei que ele saiu do quarto para retornar a ligação, coisa que nunca fazia com chamadas de trabalho.
Sempre conversava na minha frente, sem nenhum mistério. Desta vez, foi para a sala e fechou a porta. As viagens de trabalho também se tornaram mais frequentes. Rodrigo sempre viajou esporadicamente para visitar clientes ou participar de cursos, mas agora parecia ter uma agenda cheia de compromissos fora da cidade. Viagens curtas, de 2 ou 3 dias, sempre com a mesma justificativa. É importante para minha carreira, Letícia. Se eu quero crescer na empresa, preciso mostrar dedicação. Quando ele voltava dessas viagens, estava sempre de excelente humor, relaxado, satisfeito. Trazia pequenos presentes para as crianças, às vezes flores para mim, como se tivesse tido experiências muito prazerosas. Numa dessas ocasiões, enquanto desfazia a mala dele, encontrei uma nota fiscal de um restaurante caro da cidade onde ele havia viajado. A conta era para 2 pessoas, incluía vinho e sobremesa. Quando perguntei sobre o jantar, ele explicou naturalmente. Jantei com o cliente. Fechamos um contrato importante. Fazia sentido. Rodrigo sempre foi bom em relações comerciais. Sabia como impressionar clientes. Mas algo na minha intuição se agitou. Por que a nota fiscal estava amassada no fundo da mala, como se ele tivesse tentado se livrar dela? Os vizinhos começaram a fazer comentários estranhos. Dona Marina, que morava ao lado, mencionou casualmente que tinha visto Rodrigo chegando em casa muito tarde numa noite em que ele havia dito que ficaria trabalhando até mais tarde no escritório. Vi vocês chegando de madrugada semana passada, ela comentou enquanto regávamos as plantas na frente de casa. Rodrigo estava bem animado. Eu não corrigi a informação de que nós havíamos chegado tarde. Na verdade, eu estava dormindo e nem ouvi ele entrar. Mas fiquei pensando, por que Dona Marina pensou que eu estava com ele? Será que havia alguém no carro? Seu Ricardo, o vizinho da frente, fez um comentário ainda mais intrigante durante um churrasco. Rodrigo, você anda sumido, hein? Antigamente a gente se esbarrava mais por aqui. Tenho estado ocupado com uns projetos novos. Rodrigo respondeu, mas havia algo no tom de voz dele, uma pressa para mudar de assunto. Vida social agitada. Seu Ricardo insistiu com um sorriso malicioso. Pelo menos alguém da família está se divertindo. Rodrigo riu forçadamente e mudou de assunto, mas eu fiquei com aquela frase ecoando na cabeça. Pelo menos alguém da família está se divertindo. O que exatamente seu Ricardo sabia sobre a vida social do meu marido? As mudanças de comportamento eram tantas que eu comecei a me questionar se não estava imaginando coisas. Talvez fosse paranoia minha, talvez fosse insegurança, talvez fosse o resultado de anos de baixa autoestima me fazendo ver problemas onde não existiam. Rodrigo sempre me dizia que eu era dramática, que interpretava mal as situações, que via maldade onde não havia, mas havia detalhes que eu não conseguia ignorar. A forma como ele sorria para o celular, a atenção extra com a aparência, a alegria inexplicável, as saídas constantes, os gastos com roupas e perfumes, as viagens mais frequentes, os comentários estranhos dos vizinhos. Era como se eu fosse uma detetive amadora tentando juntar pistas de um mistério que talvez nem existisse. Ou talvez existisse sim, e eu simplesmente não quisesse enxergar a verdade porque ela poderia ser mais dolorosa do que a incerteza. O que eu não imaginava era que, em breve, todas essas suspeitas se resolveriam de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Que a verdade seria muito mais complexa e surpreendente do que qualquer teoria que eu havia formulado na minha cabeça insegura e machucada. A campainha tocou numa manhã de terça-feira, às 9h15. Rodrigo havia saído para o trabalho há 1 hora. As crianças estavam na escola e eu acabara de terminar de arrumar a cozinha depois do café da manhã. Era a Dona Marina, minha vizinha, parada na porta com uma expressão que eu nunca havia visto antes no rosto dela. Letícia, posso entrar? Preciso conversar com você. Havia algo na voz dela, uma seriedade misturada com desconforto, que me deixou imediatamente alerta. Dona Marina sempre foi uma mulher direta, mas naquele momento ela parecia visivelmente nervosa.
olhando para os lados como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava vendo nossa conversa. Claro, entre. Quer um café? Não, obrigada. Ela se sentou na poltrona da sala, as mãos entrelaçadas no colo, claramente tentando encontrar as palavras certas. Letícia, isso é muito difícil para mim, mas não posso mais fingir que não vejo. Meu coração começou a acelerar. Fingir que não via o quê? Do que ela estava falando? Marina, você está me assustando. O que aconteceu? Ela respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco. É sobre o Rodrigo, querida. Sobre as coisas que eu tenho visto aqui do lado. As coisas que ela havia visto. As palavras ecoaram na minha cabeça, enquanto 1000 possibilidades passavam pela minha mente num segundo. Outra mulher. Tinha que ser outra mulher. Dona Marina havia flagrado Rodrigo com alguma amante, provavelmente aqui em casa, nos dias em que eu saía para fazer compras ou buscar as crianças na escola. Ele está me traindo? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Dona Marina me olhou com uma expressão estranha, quase de piedade, mas também de surpresa. Não exatamente, Letícia. É mais complicado do que isso. Mais complicado? Como assim mais complicado? Traição não era uma coisa bastante direta? Marina, pelo amor de Deus, fala logo o que você viu. Ela tirou o celular da bolsa, mexeu na tela por alguns segundos e depois me estendeu o aparelho. Filmei porque sabia que ninguém ia acreditar. Filmei porque eu mesma não podia acreditar no que estava vendo. Peguei o telefone com as mãos tremendo. Na tela havia um vídeo pausado, aparentemente filmado da janela da casa dela, com vista para nossa garagem. Apertei o play. O que eu vi me deixou completamente sem reação por alguns segundos. Era Rodrigo, claramente reconhecível mesmo com a qualidade não muito boa do vídeo noturno. Ele estava na nossa garagem, mas não sozinho. Havia um homem com ele. Um homem jovem, bonito, bem vestido. E eles estavam se beijando. Não era um beijo rápido de cumprimento. Era um beijo longo, íntimo, apaixonado. As mãos de Rodrigo estavam na cintura do rapaz, que devia ter uns 25 anos. Depois de alguns segundos, eles se separaram, conversaram baixinho sobre algo que eu não conseguia ouvir. E o jovem entrou no carro dele e foi embora. Pausei o vídeo e olhei para Dona Marina, que me observava com cuidado, como se esperasse que eu desabasse a qualquer momento. Tem mais, ela disse baixinho. Havia outros vídeos. Rodrigo recebendo o mesmo rapaz em dias diferentes, sempre à noite, sempre na garagem. Em alguns, eles conversavam animadamente antes de se beijar. Em outros, Rodrigo acompanhava o jovem até o carro com a mesma intimidade de um casal apaixonado. Num dos vídeos, eu consegui ver claramente o rosto do rapaz. Era realmente muito bonito. Tinha cabelos castanhos bem cortados, roupas caras, um sorriso radiante. Há quanto tempo isso está acontecendo? Consegui perguntar. Comecei a notar movimento estranho aqui na sua casa há uns 3 meses. No início pensei que fosse algum cliente do Rodrigo, sabe? Ele sempre recebe pessoas para conversar sobre trabalho. Mas as visitas eram sempre muito tarde, sempre no mesmo horário, e sempre o mesmo rapaz. 3 meses. 3 meses em que eu havia notado as mudanças no comportamento de Rodrigo. 3 meses em que ele havia ficado mais vaidoso, mais animado, mais ausente. 3 meses em que ele havia intensificado as humilhações públicas, como se precisasse provar para todo mundo, e talvez para si mesmo, que desprezava a esposa. Uma noite eu resolvi filmar porque achei estranho. Quando vi o que realmente estava acontecendo, quase não acreditei. Dona Marina balançou a cabeça. Filmei outras vezes para ter certeza do que estava vendo. Assisti todos os vídeos 2 vezes, tentando processar aquela informação que mudava tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, meu casamento, minha realidade. Rodrigo era gay. Meu marido de 18 anos, pai dos meus filhos, o homem que me humilhava constantemente por eu não ser atraente o suficiente, era gay. Letícia, você está bem?
Dona Marina perguntou, tocando meu braço suavemente. Não, eu não estava bem. Eu estava em choque, confusa, magoada, aliviada, furiosa. Era uma mistura de sentimentos tão intensa que eu não conseguia processar adequadamente. Por que você resolveu me contar? Porque não é justo, querida. Não é justo o jeito que ele trata você na frente de todo mundo, sabendo que a mentira toda é dele. Não é justo você se sentir feia e inadequada por causa de um homem que nem mulher quer de verdade. As palavras dela foram como um soco no estômago e um alívio ao mesmo tempo. Tudo fazia sentido agora. As humilhações constantes, a necessidade de me diminuir publicamente, a falta de interesse sexual, a alegria nova que eu havia notado nos últimos meses. Rodrigo estava vivendo um relacionamento verdadeiro pela primeira vez na vida, e eu era apenas a fachada perfeita para manter as aparências. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Dona Marina. Isso só você pode decidir, Letícia. Mas pelo menos agora você sabe a verdade. A verdade sobre ele e a verdade sobre você. Você não é o problema. Nunca foi. Depois que Dona Marina foi embora, fiquei sentada na sala por horas, olhando para o celular com os vídeos que ela havia me enviado. Assisti várias vezes, procurando algum detalhe que pudesse mudar minha interpretação dos fatos, mas não havia dúvida. Meu marido estava tendo um relacionamento com outro homem. As peças do quebra-cabeça se encaixaram uma por uma. O perfume novo era para impressionar o amante. As roupas caras eram para os encontros românticos. As saídas constantes eram para ficar com ele. As viagens de trabalho provavelmente incluíam o rapaz. O celular secreto era para se comunicar com seu verdadeiro amor. E eu, durante todo esse tempo, me culpando por não ser mulher suficiente para segurar meu marido. Me sentindo feia, inadequada, fracassada como esposa. Fazendo dietas, tentando emagrecer, me esforçando para ser mais atraente para um homem que simplesmente não se atraía por mulheres. A raiva veio depois do choque. Uma raiva profunda, genuína, de quem foi enganada por anos. Rodrigo havia construído sua vida inteira em cima de uma mentira, e eu era a principal vítima dessa farsa. Ele havia me usado como álibi, como disfarce, como prova de sua masculinidade heterossexual diante da família conservadora e dos amigos. E o pior, ele havia me destroçado psicologicamente no processo. Havia quebrado minha autoestima, minha confiança, minha percepção sobre mim mesma. Havia me transformado numa sombra de mulher para que ninguém suspeitasse que a verdadeira sombra era ele. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, eu estava aparentemente normal. Jantamos em família, conversamos sobre os assuntos triviais do dia, colocamos as crianças para dormir. Mas por dentro eu estava fervendo, planejando como abordar o assunto, como confrontá-lo com a verdade que eu havia descoberto. Ele tomou banho, escovou os dentes, deitou na cama ao meu lado como fazia há 18 anos. Pegou o celular para verificar as mensagens, provavelmente mensagens do namorado, e foi nesse momento que eu decidi falar. Rodrigo, preciso te mostrar uma coisa. Peguei meu celular e abri um dos vídeos que Dona Marina havia me enviado. Entreguei o aparelho para ele sem dizer uma palavra. Nunca vou esquecer a expressão do rosto dele quando viu as imagens. Primeiro foi descrença, depois pânico, depois uma tentativa desesperada de encontrar uma explicação que pudesse amenizar a situação. Letícia, eu posso explicar? Pode começar explicando quantos anos você está mentindo para mim. Rodrigo começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza ou remorso, mas lágrimas de desespero, de quem havia sido pego numa mentira gigantesca e não sabia como se explicar. Ele segurava meu celular com as mãos tremendo, olhando para os vídeos como se fossem uma sentença de morte. Letícia, por favor, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Minha voz saiu mais calma do que eu imaginava que seria. Rodrigo, eu estou vendo você beijando outro homem na nossa garagem. O que exatamente eu deveria estar pensando? Ele colocou o celular na mesa de cabeceira e passou as mãos pelo rosto, tentando ganhar tempo,
tentando formular alguma versão dos fatos que pudesse minimizar o estrago. Eu sou gay, Letícia. Sempre fui. Mas minha família nunca aceitaria. Você era minha fachada perfeita. A frase saiu como uma confissão desesperada, como se ele finalmente tivesse se libertado de um peso que carregava há décadas. Mas para mim, cada palavra era uma punhalada. Fachada perfeita. 18 anos da minha vida reduzidos a uma mentira conveniente. Sempre foi? Consegui manter a voz firme, apesar da tempestade que acontecia dentro de mim. Sempre, Rodrigo. Desde quando nos conhecemos? Desde antes de te conhecer. Desde a adolescência. Eu sempre soube, mas nunca pude assumir. E por que eu? Por que me escolheu para essa farsa? Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos de quem chora de desespero, não de arrependimento. Porque você era perfeita para isso. Você era doce, ingênua, apaixonada. Você realmente acreditou que me amava. E isso fez tudo parecer mais real. Ingênua. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu havia sido ingênua mesmo. Ingênua de acreditar que era amada. Ingênua de construir uma vida inteira baseada numa mentira. Ingênua de aceitar ser humilhada publicamente por anos, sem questionar os verdadeiros motivos. E os meninos? Como você pôde ter filhos comigo sabendo que não sentia nada? Eu sinto muito por você, Letícia. Não é amor romântico, mas eu sinto carinho, gratidão. E eu amo nossos filhos. Amo de verdade. Gratidão. Ele sentia gratidão por mim. 18 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída junto. E ele sentia gratidão. Como se eu fosse uma empregada eficiente, uma funcionária dedicada que merecia reconhecimento pelos serviços prestados. Por quanto tempo você pretende continuar com essa mentira? Eu não sei. Eu não planejei que as coisas ficassem assim complicadas. Taru. Complicadas como? Você se apaixonou? Ele hesitou antes de responder, mas quando falou, foi com uma sinceridade cruel. Sim, eu me apaixonei. Pela primeira vez na vida, eu senti o que é amar alguém de verdade. A dor que senti naquele momento foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era só a dor da traição ou da descoberta. Era a dor de saber que eu nunca havia sido realmente amada, que nunca havia vivenciado um relacionamento verdadeiro, que havia desperdiçado os melhores anos da minha vida numa ilusão. Como ele se chama? Rafael. Rafael. O R do celular. O jovem bonito dos vídeos. O homem por quem meu marido havia se apaixonado de verdade. Ele sabe sobre mim? Sobre as crianças? Ele sabe que sou casado, que tenho filhos. Ele entende minha situação. Sua situação? A raiva finalmente começou a aparecer na minha voz. Rodrigo, você não tem uma situação. Você tem uma vida construída em cima de mentiras. Você tem uma esposa que você humilha publicamente há anos. Você tem filhos que vão ficar destroçados quando descobrirem a verdade. Eu nunca quis machucar vocês. Nunca quis machucar? Levantei da cama, incapaz de continuar aquela conversa deitada ao lado dele. Rodrigo, você me destruiu. Você passou anos me fazendo acreditar que eu era inadequada, feia, indesejável. Você me humilhava na frente dos vizinhos, dos amigos, da família. Você fez eu me sentir um lixo por não conseguir manter meu marido interessado. Eu fazia isso para disfarçar, para que ninguém suspeitasse. Você fazia isso porque é um covarde, porque preferiu destruir minha autoestima a assumir quem você realmente é. Rodrigo se levantou também, tentando se aproximar de mim, mas eu recuei. Letícia, por favor, vamos conversar com calma. Podemos encontrar uma solução para isso. Que solução? Continuar casados para manter sua farsa enquanto você vive seu romance verdadeiro por aí? Eu não sei. Eu preciso de tempo para pensar. Você teve 18 anos para pensar, Rodrigo. 18 anos para ser honesto comigo, para me dar a chance de ter um relacionamento verdadeiro com alguém que realmente me quisesse. E o que você vai fazer agora? Vai contar para as crianças? Vai espalhar para todo mundo? A preocupação dele não era comigo,
com o estrago que havia feito na minha vida. Era com as consequências que a verdade traria para ele. Era com sua imagem, sua reputação, sua família conservadora que nunca aceitaria um filho gay. Eu não sei o que vou fazer, Rodrigo. Preciso processar tudo isso primeiro. Passamos o resto da noite em silêncio. Ele dormiu no sofá da sala, e eu fiquei acordada na cama, olhando para o teto, tentando reorganizar 18 anos de memórias sob uma nova perspectiva. Quantas vezes eu havia interpretado sua frieza como cansaço? Quantas vezes eu havia aceitado desculpas por sua falta de interesse sexual? Quantas vezes eu havia me culpado por problemas que nunca foram meus? Na manhã seguinte, ele tentou conversar comigo novamente antes de ir trabalhar. Letícia, não podemos deixar as crianças perceberem que algo mudou. Pelo menos não ainda. As crianças não são estúpidas, Rodrigo. Bruno, principalmente, já percebia que você me tratava mal. Eu sei que cometi erros, mas não quero que eles sofram por causa disso. Eles vão sofrer de qualquer jeito. A questão é se vão sofrer por causa da verdade ou por causa de mais mentiras. Durante os dias seguintes, mantivemos uma fachada frágil de normalidade. Jantávamos juntos, conversávamos sobre assuntos triviais, dividíamos as responsabilidades com as crianças. Mas a tensão era palpável. Bruno perguntou várias vezes se estava tudo bem entre nós, e Amanda comentou que eu parecia triste. Rodrigo tentou retomar a rotina como se nada tivesse acontecido. Continuou saindo à noite, continuou com suas viagens de trabalho, continuou tratando tudo como se fosse apenas um mal-entendido temporário que logo seria esquecido. Mas eu não conseguia fingir que nada havia mudado. Uma semana depois da revelação, ele chegou em casa mais tarde que o normal, com aquele sorriso satisfeito que eu agora sabia que significava que havia passado tempo com Rafael. Onde você estava? Perguntei, não por ciúmes, mas por necessidade de entender até onde ia o descaso dele. Trabalhando. Não mente mais para mim, Rodrigo. Pelo menos isso. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se valia a pena continuar mentindo. Estava com o Rafael. E como foi? Conversaram sobre mim? Sobre como vocês vão continuar essa situação? Letícia, não complica mais as coisas. Eu não estou complicando nada. Você que complicou quando decidiu viver uma vida dupla. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Não ia mais aceitar ser tratada como uma figurante na minha própria vida. Não ia mais permitir que ele controlasse a narrativa, que decidisse o ritmo das mudanças, que me mantivesse refém de suas conveniências. Rodrigo, você tem duas opções. Ou você conta a verdade para as crianças e começamos o processo de separação, ou eu conto. Mas essa farsa vai acabar. O pânico voltou aos olhos dele. Letícia, por favor, pensa nas crianças. Eu estou pensando nas crianças. Elas merecem pais honestos, mesmo que isso seja doloroso no início. E minha família? Meus pais nunca vão me perdoar. Sua família conservadora que você tanto teme decepcionar, passou anos vendo você me humilhar em público. Eles nunca se incomodaram com isso. Talvez seja a hora de você descobrir o que realmente importa na vida. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi tranquila. Não porque a situação estivesse resolvida, mas porque finalmente havia recuperado um pouco do meu poder. Finalmente havia parado de ser vítima passiva da mentira de outra pessoa. O divórcio foi um processo devastador para Rodrigo, mas libertador para mim. Quando finalmente contamos a verdade para Bruno e Amanda, a reação deles foi mais madura do que eu esperava. Bruno, aos 15 anos, disse que já desconfiava de alguma coisa, principalmente pela forma como o pai me tratava. Amanda, mais nova, ficou confusa no início, mas aceitou a explicação com a naturalidade típica das crianças. O pai não gosta de mulher do jeito que os homens casados deveriam gostar? Ela perguntou, tentando entender. Isso mesmo, filha. Ele gosta de homens. E não há nada de errado nisso. O que estava errado era ele mentir sobre isso. O pior momento foi quando Rodrigo teve que contar para os pais dele. A família conservadora que tanto o pressionara a ser o filho perfeito, o genro exemplar, o pai de família tradicional. Dona Conceição, minha ex-sogra,
Ligou para mim chorando 2 dias depois da revelação. Letícia, vocês não podem se separar. Isso vai destruir nossa família. Dona Conceição, a senhora não entende. Rodrigo é gay. Ele nunca me amou de verdade. Nosso casamento sempre foi uma mentira. Mas ele pode mudar, pode se tratar. Vocês têm filhos para pensar. Era exatamente essa mentalidade que havia mantido Rodrigo preso por tantos anos. A crença de que sua sexualidade era uma doença que podia ser curada, um problema que podia ser resolvido com força de vontade e terapia. Eu senti pena dele naquele momento. Entendi que ele também havia sido vítima desse ambiente opressor. O processo legal foi complicado. Rodrigo tentou esconder patrimônio, questionou meu direito à pensão alimentícia, alegou que eu estava sendo vingativa por inventar que ele era gay, mas os vídeos de Dona Marina e outras evidências que meu advogado conseguiu juntar não deixavam dúvidas sobre a verdade. A reação dos vizinhos foi a parte mais interessante de todo o processo. Seu Ricardo, que sempre fazia comentários maliciosos sobre a vida social agitada do Rodrigo, ficou genuinamente surpreso quando soube a verdade. Dona Carmen confessou que sempre achou estranho eu ser tão largada, sendo casada com um homem tão vaidoso. Agora tudo faz sentido, ela disse. Ele te diminuía para disfarçar o próprio segredo. Alguns vizinhos me apoiaram abertamente. Outros ficaram constrangidos por terem rido das humilhações públicas que eu sofria. Mas o que mais me marcou foi a mudança na forma como eles me olhavam. Não era mais com pena da esposa largada, mas com respeito pela mulher que teve coragem de recomeçar. Rodrigo perdeu muito mais do que eu imaginava que perderia. A família conservadora se afastou dele quase completamente. Os pais pararam de falar com ele por meses. Os irmãos evitavam encontros familiares quando ele estava presente. Os colegas de trabalho, que antes o viam como o homem bem-sucedido e popular, começaram a tratá-lo com uma frieza que ele não esperava. O relacionamento com Rafael também não sobreviveu ao escândalo. Aparentemente, o rapaz não estava preparado para lidar com as complicações de um divórcio polêmico, com a pressão social, com as responsabilidades que viriam junto com o relacionamento oficial. Ele sumiu da vida de Rodrigo poucas semanas depois que tudo veio à tona. Meu ex-marido ficou sozinho, lidando com as consequências de 18 anos de mentiras. Perdeu o respeito da família, dos amigos, dos colegas. Teve que pagar pensão alimentícia para mim e para as crianças. Ficou isolado socialmente, sem saber como reconstruir sua identidade numa idade em que a maioria das pessoas já tem a vida estabelecida. Eu, por outro lado, comecei a me reconstruir aos poucos. O primeiro passo foi cuidar da minha aparência. Não por pressão externa, não para agradar ninguém, mas por mim mesma. Cortei o cabelo, comecei a me exercitar, comprei roupas que me faziam sentir bonita. Não foi fácil. Anos de baixa autoestima não se resolvem da noite para o dia, mas cada pequena conquista me dava mais confiança. Voltei a trabalhar. Consegui um emprego numa escola particular como coordenadora pedagógica. No início foi assustador, depois de tantos anos fora do mercado, mas descobri que ainda tinha muito a oferecer. Meus colegas me respeitavam, minha opinião era valorizada. Eu sentia que tinha voltado a existir como pessoa, não apenas como extensão de outra pessoa. A independência financeira foi libertadora. Poder tomar decisões sobre minha própria vida, poder gastar dinheiro sem ter que dar satisfações, poder fazer planos sem depender da aprovação de ninguém. Era como se eu tivesse redescobrido quem eu era antes de me perder no casamento. Os relacionamentos também voltaram à minha vida. No início eu resistia, ainda assombrada pela experiência traumática de ter sido enganada por tanto tempo. Como confiar novamente? Como saber se alguém realmente sentia atração por mim ou se eu era apenas conveniente para algum outro propósito? Foi numa festa de fim de ano da escola que conheci Paulo, um professor de história divorciado de 43 anos, pai de uma filha adolescente. Ele me tratava com um interesse genuíno que eu há muito tempo não sentia. Perguntava sobre minha opinião, elogiava minha inteligência, demonstrava atração física de forma respeitosa, mas clara.
Você é uma mulher muito interessante, Letícia. Ele disse numa de nossas primeiras conversas. Inteligente, bonita, tem uma energia muito boa. Bonita. Havia tanto tempo que ninguém me chamava de bonita que eu quase não soube como reagir. Mas Paulo não parecia estar mentindo ou sendo apenas educado. Havia algo nos olhos dele que me lembrava como era ser desejada de verdade. Nosso relacionamento evoluiu devagar. Eu precisava de tempo para confiar, para acreditar que aquilo era real. Paulo foi paciente, respeitou meu ritmo, entendeu que eu vinha de uma experiência traumática. Quando finalmente nos tornamos íntimos, foi revelador descobrir que aos 40 anos eu ainda podia sentir paixão, desejo, conexão verdadeira com alguém. Você é linda, ele sussurrava, e pela primeira vez em décadas eu acreditava que era verdade. As crianças se adaptaram bem às mudanças. Bruno, que sempre havia sido protetor comigo, ficou visivelmente mais relaxado depois que saímos de casa. Amanda levou mais tempo para se ajustar, mas logo percebeu que eu estava mais feliz, mais presente, mais disponível emocionalmente. Rodrigo tentou manter um relacionamento próximo com os filhos, mas as coisas ficaram diferentes. Ele havia perdido muito da autoridade moral que tinha antes. As crianças o amavam, mas não o respeitavam da mesma forma. Elas haviam visto como ele me tratava, haviam presenciado as mentiras, haviam sentido o impacto da revelação. 1 ano depois da separação, eu estava numa situação completamente diferente. Tinha meu próprio apartamento, meu trabalho, meu relacionamento, minha independência. Quando me olhava no espelho, via uma mulher forte, confiante, que havia sobrevivido a uma das piores crises possíveis e saído mais forte do outro lado. Encontrei Rodrigo por acaso num shopping center numa tarde de sábado. Ele estava sozinho. Parecia cansado, envelhecido. Quando me viu, desviou o olhar instintivamente, como se fosse doloroso demais encarar o que havia perdido. Eu apenas sorri. Não um sorriso de vingança ou de superioridade, mas um sorriso de alguém que havia encontrado a paz. Não precisava dizer nada. Minha felicidade falava por si só. Ele me chamava de velha acabada, mas quem realmente estava acabado era ele. Aos 42 anos, sozinho, isolado, lidando com as consequências das próprias escolhas. Enquanto eu, aos 40 anos, havia descoberto que podia recomeçar, que podia ser amada, que podia ser feliz de verdade. A vida me ensinou que nunca é tarde para ser honesta consigo mesma. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para recomeçar. Rodrigo me fez acreditar que eu era inadequada, mas a verdade é que inadequado sempre foi nosso relacionamento, baseado numa mentira que beneficiava apenas a ele. Hoje, quando as pessoas perguntam como consegui superar tudo, eu respondo que foi descobrindo que o problema nunca foi comigo. Foi libertador entender que 18 anos de humilhações não refletiam minha inadequação como mulher, mas a covardia de um homem que preferiu destruir minha autoestima a assumir sua verdadeira identidade. Não guardo rancor de Rodrigo. Até entendo as pressões que ele sofreu, o medo da rejeição familiar, a dificuldade de assumir a homossexualidade numa sociedade ainda preconceituosa. Mas não posso perdoar a forma como ele me usou, como me diminuiu, como me fez sentir indesejável por anos. A verdade é que eu nunca fui uma velha acabada. Eu era uma mulher perdida, machucada, mas não acabada. E quando finalmente me libertei das mentiras que me prendiam, descobri que ainda havia muito vida pela frente, muito amor para dar e receber, muito sonho para realizar. Às vezes, quando estou com Paulo, caminhando de mãos dadas numa praça ou compartilhando uma risada durante um almoço de domingo, lembro das noites solitárias ao lado de Rodrigo, quando eu me sentia invisível mesmo estando casada. A diferença é gritante. Com Paulo, eu existo. Minha opinião importa, minha presença é celebrada, minha companhia é desejada. Os filhos também perceberam a mudança. Bruno, que agora está com 16 anos, me disse semana passada que nunca me viu tão feliz. Amanda, aos 13,
Comentou que gosta de me ver arrumada e sorrindo. Elas não se lembram da mãe que eu era antes, triste, apagada, constantemente diminuída. Para elas, esta versão de mim é a natural, a verdadeira. Minha carreira também floresceu de uma forma que eu não imaginava mais ser possível. Fui promovida a diretora pedagógica da escola. Estou fazendo uma especialização em gestão educacional. Tenho projetos e metas profissionais. Recuperei minha identidade além de mãe e esposa. Sou Letícia, educadora, profissional respeitada, mulher independente. Rodrigo ainda mora na nossa antiga casa, sozinho na maior parte do tempo. Os filhos o visitam nos fins de semana alternados, cumprem o acordo de visitação, mas a relação nunca mais foi a mesma. Ele tentou alguns relacionamentos depois do Rafael, mas aparentemente nada que tenha dado certo. Ouvi pelos vizinhos que ele está fazendo terapia, tentando reconstruir a relação com a família, buscando aceitar sua sexualidade de forma mais saudável. Não sinto prazer com o sofrimento dele, mas também não sinto culpa pela forma como tudo se desenrolou. Ele fez escolhas durante 18 anos, escolhas que me prejudicaram profundamente. As consequências dessas escolhas eram inevitáveis a partir do momento em que a verdade veio à tona. Durante muito tempo me perguntei se eu poderia ter percebido os sinais mais cedo, se havia algo que eu deveria ter questionado, alguma pista que eu deveria ter seguido. Mas cheguei à conclusão de que não era minha responsabilidade descobrir a mentira dele. Era responsabilidade dele ser honesto desde o início. O que mais me impressiona, olhando para trás, é como eu havia aceitado ser tratada. Como havia normalizado as humilhações, as diminuições, a falta de respeito. Como havia internalizado a narrativa de que eu era o problema, de que eu havia me largado, de que eu não merecia coisa melhor. Hoje sei que mereço respeito, carinho, admiração. Sei que tenho valor como pessoa, como mulher, como companheira. Sei que posso ser desejada, amada, celebrada. Levei 40 anos para aprender isso, mas pelo menos aprendi. Ontem, Paulo me surpreendeu com uma viagem para a praia no próximo fim de semana. Vamos sozinhos, sem crianças, só nós dois. Quando ele me contou sobre os planos, vi aquele brilho nos olhos dele, aquela animação genuína de quem quer compartilhar momentos especiais com a pessoa amada. Você merece ser mimada, ele disse, beijando minha testa. Merece ser tratada como a mulher especial que é. Especial. Quantos anos faz que alguém me chamou de especial? Com Rodrigo, eu era conveniente, útil, funcional. Com Paulo, sou especial. As pessoas às vezes me perguntam se tenho medo de me relacionar novamente, se desconfio das intenções dos homens depois de ter sido enganada por tanto tempo. A resposta é que aprendi a confiar na minha intuição, a valorizar consistência entre palavras e ações, a não aceitar ser diminuída por ninguém, independentemente dos motivos. Paulo me trata com o respeito que Rodrigo nunca me deu. Elogia minha aparência sem fazer comparações com outras mulheres. Inclui minha opinião nas decisões. Demonstra orgulho de estar comigo em público. São gestos simples que fazem toda a diferença para quem passou anos sendo tratada como um peso, um incômodo, uma obrigação. Também recuperei amizades que havia perdido durante o casamento. Voltei a encontrar antigas colegas de faculdade. Retomei contato com vizinhas que Rodrigo considerava fúteis. Reconstruí minha rede social. Descobri que eu não havia me tornado antissocial por escolha própria, mas porque meu ex-marido havia sistematicamente me isolado de qualquer fonte de autoestima externa. O mais libertador de tudo é não precisar mais da aprovação dele para nada. Não preciso justificar meus gastos, meus horários, minhas escolhas. Posso comprar uma roupa nova sem ouvir comentários sobre desperdício de dinheiro. Posso sair com amigas sem ser questionada sobre onde vou e com quem. Posso existir como indivíduo, não como anexo de outra pessoa. Se pudesse voltar no tempo e conversar com a Letícia de 2 anos atrás, eu diria: você não é o problema. Nunca foi. O problema é aceitar ser tratada como se fosse.
Diria para ela confiar na intuição, questionar as narrativas que diminuem sua autoestima, exigir o respeito que merece. Mas talvez ela não estivesse pronta para ouvir essas palavras naquele momento. Talvez precisasse passar por todo aquele processo de dor, descoberta, confronto e reconstrução para chegar onde estou hoje. Talvez algumas lições só possam ser aprendidas através da experiência, por mais dolorosa que seja. O que sei com certeza é que nunca mais vou permitir que alguém me diminua. Nunca mais vou aceitar ser tratada como segunda opção, como fachada, como conveniência. Aprendi que posso recomeçar aos 40 anos, que posso ser amada de verdade, que posso ser feliz de forma plena e genuína. Rodrigo me chamava de velha acabada, mas hoje eu sei que quem estava realmente acabado era nosso casamento, baseado numa mentira que nos prejudicou a ambos, mas especialmente a mim. Agora, aos 40 anos, descobri que minha história verdadeira estava apenas começando.